do Espírito do Senhor, que é Deus, né? E da nossa natureza, da nossa formação, porque nós, assim como Deus é três em um, né? Quando eu digo três em um, são três pessoas em uma só divindade. Aliás, este é o assunto da próxima lição, e eu dei uma lida ontem na próxima lição do trimestre. Eu fiquei maravilhado com a profundidade com que o assunto da Trindade vai ser tratado no próximo trimestre. Então, irmãos, façam um esforço. Eu sei que às vezes janeiro a gente demora a pegar no tranco. O brasileiro, o janeiro do brasileiro, obrigado, normalmente é meio parado, né? Mas venha desde o começo, que eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar coisas grandiosas na lição do próximo trimestre, que nós vamos falar sobre a Trindade, né? O escritor foi muito feliz, escreveu de maneira muito didática, uma linguagem muito acessível. Esse mistério, né, irmãos? Um mistério não quer dizer que ele não seja compreensível, né? Às vezes a mente humana ela não é capaz de compreender plenamente, mas o mistério de Deus para as nossas vidas, se nós vemos o que a Escritura nos explica, há uma chance muito boa de nós aprendermos um pouco mais de Deus, né? E assim como Deus são três pessoas em um só Deus, nós seres humanos, nós temos dentro do nosso ser aí nós não somos três pessoas, dentro da nossa pessoa, dentro do nosso ser humano, nós temos três formações. Então nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito, né? De maneira que a alma e o espírito, eles são tão assim, estão tão interligados, que é muito difícil para nós sabermos aonde é a divisão da alma e do espírito, né? Isso que o apóstolo São Paulo, ele fala, escrevendo aos Tessalonicenses, que a palavra de Deus é uma espada capaz de encontrar a divisão da alma e do espírito, né? Então está tão ligado, que às vezes a gente não sabe direito quando que é a alma e quando que é o espírito, né? Mas nós vamos falar nessa manhã sobre o espírito humano e o espírito de Deus. Nós vamos falar sobre essas distinções, né? Do espírito humano e do espírito de Deus. Nós vamos entender como que o Espírito de Deus se relaciona conosco. E aí tem uma coisa muito importante para nós pensarmos, e eu quero já com isso ler com os irmãos, Gênesis, capítulo de número 2 e verso de número 7. Abra, por favor, comigo, Gênesis, capítulo 2, verso 7. A palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis capítulo 2, verso 7, está escrito assim: então, na minha versão, está escrito assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, deixa eu explicar isso daqui, porque eu já vi gente boa, gente grande, falando algumas besteiras sobre esse assunto aqui, né? Bom, que a Bíblia ensina, né? E até para a gente não errar, porque às vezes a gente ouve aqui e ali e acaba aprendendo errado. Eu sei que a maioria, praticamente, é quase certo que todos sabem disso, mas por que Deus formou o homem do pó da terra? Esse é o primeiro ponto. Porque Deus poderia falar assim: rapaz, eu vou fazer assim, eu vou trazer do nada aqui. Aí eu vou fazer um boneco aqui do nada. Poderia ou não poderia? Ele fez tudo do nada. Os planetas que nós vemos hoje, eles não foram criados a partir de alguma coisa. Não foi assim, pegou uma coisa e fez um planeta. Não é isso. As coisas, o universo tal qual vemos, né? E eu até estava conversando com um monte de história ontem, estava contando da maravilha que foi ver o mar, né? E não há uma pessoa que ao ver o mar não fosse maravilha, né? É uma experiência. Todo crente, se você não foi, alguém que nunca foi à praia, só para saber, com curiosidade, alguém nunca foi, né? Mas todo mundo que já foi à praia, eu imagino que, se é crente ainda, a sensação é quase a mesma, né? Tipo, você olha, você sabe assim, e você pode ter ido 500 vezes, você pode morar na praia, né? Mas quando você chega numa praia, você olha assim,
fotografia, quando você consegue botar o olho no telescópio, você vê aquilo. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o planeta Saturno, que é aquele planeta que tem os anéis, né? Eu fiquei assim, porque tipo assim, até então eu só tinha visto em fotografia em livro. O dia que eu botei o olho no telescópio e vi o planeta com aquele, eu falei, gente, meu Deus é maravilhoso. Ou seja, a criação, ela testifica de Deus. Agora, aí surge uma pergunta, né? Por que é que Deus fez o homem do pó da terra? Isso é uma coisa interessante, porque ao fazer o homem do pó da terra, ele pegou ali um bocado de terra, jogou ali uma água, tal, fez um boneco, né? Eu quase fico imaginando os anjos vendo aquilo, né? Tipo assim, cara, o que Jesus está fazendo? O que Jeová está fazendo? Porque, tipo assim, o que Deus está criando é algo único. Vocês concordam comigo ou não? Nós somos seres únicos, assim. Ninguém nunca tinha visto o que nós somos. Ninguém nunca tinha visto. Eu tenho certeza que quando ficou pronto, rapaz, é uma conjectura, isso não está na Bíblia, tá? É uma conjectura minha. Eu tenho para mim que os anjos olharam assim, velho, que da hora, cara. Cara, que doido, cara. Cara, ele fez um negócio que faz o que nós fazemos, cara. Ele fez um negócio que adora ele, cara. Assim, é uma conjectura. Quando eu chegar no céu, vocês não devem me perguntar se a intenção foi essa, né? Mas eu tenho certeza que alguém falou assim, cara, olha só, ele botou uma caixa de ar no meio desse boneco, que quando essa caixa fecha, aí ele criou um órgão assim, que fica entre a cabeça, essa bola dele e o tronco, que quando o ar passa, aquilo vibra numa frequência. Aí os músicos aqui sabem do que eu estou falando, o Rafa, o Lázaro, os irmãos, o Sidão, você está aí também, os irmãos são muitos, sabem do que eu estou falando. Aquilo vibra numa frequência tal, e aí vai passar por um órgão que ele fez. Ele fez um negócio chamado boca nos caras, que eles vão produzir um negócio que, rapaz, nós não fazemos, nós não dá nem para o cheiro. Os anjos certamente viram isso aí e falaram assim, cara, o que Jeová fez um negócio ali, cara, que é uma obra-prima, e a Bíblia diz que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos para Deus mais preciosos do que a beleza de todos os planetas, do que a beleza de todas as galáxias, da beleza de toda a natureza. Nesse ano eu fiz uma viagem para um país diferente, e era uma época, era o outono. Nós passamos assim, vimos uma montanha gigantesca, o sol brilhando naquela montanha, e aquelas flores laranja, porque a estação já era própria, mas eu fiquei maravilhoso. Eu comecei a dar glória a Deus, aleluia, aleluia. Voltou um pouquinho só para falar em línguas, e o Espírito Santo falou no meu coração, meu servo, mas você é para mim mais importante, mais belo do que tudo isso. Irmãos, Deus nos fez do pó da terra, isso aqui é um ponto importante, para que nós pudéssemos interagir com a terra. É diferente do anjo caído, que o anjo caído ele não tinha nenhuma autonomia. Isso é importante dizer. Vamos ler Ezequiel 28, eu não gosto de falar dele, mas tudo está na Bíblia. Ezequiel capítulo 28 e verso 14. Olha só, está escrito assim, Ezequiel 28, 14. Para quem não sabe, aqui é o momento da queda de Satanás. Deus está falando da queda de Satanás. É verdade que esse texto também se aplica ao rei de Tiro, que naquela época era isso. Mas aquilo que os teólogos falam são textos de dupla aplicação. Isso não é exclusividade, tem vários textos da Bíblia que mostram isso, né? Está escrito assim em Ezequiel 28, 14. Você era um querubim ungido. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Algumas versões diz pedras afogueadas, né? É a mesma coisa, brilhava, brilhante é até melhor que afogueada. Você pega a palavra original lá, tem mais a ver com brilho do que com fogo ativo, né? Você observa que Deus está dizendo para o querubim, o caído, que ele era apenas o guardião esse aqui é o Éden mineral, né? Não é o Éden, não é o jardim do Éden do qual nós fomos criados, era o Éden mineral. Vocês observam que ele era apenas guardião
dessas pedras afogueadas. Ele não tinha o poder de interagir com elas. Quando Deus cria do pó da terra esse ser maravilhoso que é você, não se sinta coisa pouca não, irmão. Você é obra-prima da criação de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Essa ideia de que tudo que é material é ruim, não. Isso é uma filosofia errada do século IV, né? O estoicismo é uma filosofia grega que dizia que tudo que é material é ruim. Não é tudo que é material ruim, não. Olha, nós seres humanos, nós somos feitos de imagem e criação de Deus. E mesmo com o pecado em nós ainda somos amados por Deus. Então você tem valor sim. Até tem um corinho antigamente assim: você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Você lembra desse corinho, não? Você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Vocês lembram desse corinho aí, né? É das antigas, tá revelando a idade aí, né? Você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Não é verdade? Você tem valor, o Espírito Santo mora em você. Agora veja bem, quando Ele nos faz do pó da terra, Ele cria uma possibilidade de nós interagirmos com a terra. Isso aqui é um ponto importante. Por quê? Porque ao nos fazer do pó da terra, Deus nos deu o poder de dominar sobre a terra, porque nós somos o pó da terra. E logo, nós nos transformamos no elo de conexão entre Deus e a terra. Por isso que aí é muito interessante que no momento em que Deus nos cria do pó da terra, que é profundo o que eu estou dizendo, tá? Que Deus nos cria do pó da terra, Ele nos dá poder para dominar sobre a terra. O Adão tinha o poder de botar nome nos bichos. Adão, como é que tu vai chamar esse trem aqui? Rapaz, tu quer cavalo, 14. Cara, isso aqui vai ser mamão, arroz, manga, carne, churrasco. Dá um nome para isso aí. Irmão, a capacidade de ter poder sobre a terra, sobre os animais, e isso explica por que depois da queda do homem, a natureza também se definhou. Você acha que no Jardim do Éden tinha catástrofe, tinha vendas? Tem um mês aí atrás aí que ventou em Jundiaí, foi uma coisa maluca, você lembra disso, né? Vocês acham que tinha catástrofes naturais? Não. Você acha que tinha terremoto? Não. Tinha maremoto? Não. Todas essas coisas nos sobrevêm nos últimos tempos por causa do pecado da humanidade. A natureza geme, é aquilo que Isaías diz, que a natureza geme por causa do pecado da raça humana. E esses eventos climáticos que nós temos, irmãos, isso tudo é fruto do pecado da natureza humana. É tudo fruto do pecado humano. Ou seja, o ser humano vai definhando e a natureza vai definhando junto com ele. Ela será restaurada, sabe dizer quando? No milênio. E quando que vai acontecer isso? Deixa eu explicar para vocês. Quando Jesus arrebatar a igreja, pode ser até hoje, não sei. Pode ser hoje, pode ser que isso aqui vai virar um tempo para subir Jeová, né? Porque depois que ele foi embora, vai ficar deserto, assim, o Jeová talvez até tome conta aí, né? Quando a igreja for arrebatada, nós estaremos no céu com o Senhor, amém? Amém. E lá nós estaremos 7 anos com o Senhor Jesus, celebrando as bodas do Cordeiro. Eita! Pensa numa festa, tá? Os crentes lá na glória, né? Enquanto isso aqui na terra, nós não, né? Eles estarão vivendo, eu acredito dessa forma. Há quem acredite um pouco diferente, mas nós assembleanos e à luz da palavra acreditamos dessa forma. Vai estar ocorrendo aqui uma tribulação aqui embaixo, durante 7 anos. Então, 7 anos nós estamos na glória lá em cima só. Ô, meu irmão, eita glória, eita, aleluia. Rapaz, eita, por Abraão, rapaz do céu, meu nome é Washington. Abraão, nome difícil, Washington, rapaz do céu. Já você já parou para pensar? Mas lá em cima tem uma glória, eita, aqui embaixo o pau torando. Tribulação, não sei o que lá. Quando acabar os 7 anos, nós vamos descer juntamente com Jesus, porque a Bíblia diz que ele virá juntamente com os seus santos. O nome exatamente. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber um novo nome quando chegar no céu, né? Uma pedrinha branca, e que nós vamos ter um novo nome. Isso é feio, eu quero um nome bonito no céu, não é verdade? Nós
Bíblia diz que nós vamos receber uma pedra branca e que nós vamos receber um novo nome quando nós chegarmos no céu, né? Eu tenho curiosidade, sabe que acha esse versículo para mim aí, a pedra branca, a pedra que nós vamos ter um novo nome. Se quem puder aí, acha para mim aí. E aí, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, descer, nós estaremos com ele, porque diz que ele virá com os seus santos. Ele vai destruir o anticristo, e ele vai destruir o anticristo com um sopro. E é muito interessante, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer no Monte das Oliveiras. E é muito curioso, porque eu nunca fui a Israel, mas eu sei pela geografia, né, que o Monte das Oliveiras, ele dá reto para a entrada dourada de Jerusalém, da cidade santa. Não é verdade, irmão? Ele vai reto para a entrada dourada de Jerusalém. Essa porta dourada, vocês vejam bem que coisa curiosa, é aquela porta que no domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa, Jesus entrou no jumentinho. Vocês lembram disso? Jesus entrou no jumentinho e o povo diz: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus entrou por aquela porta. Depois desse momento, aquela porta foi lacrada e ela nunca mais foi aberta. Preste atenção, a porta dourada. E ela dá de frente com o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar com os santos, nós vamos voltar. Então, se você nunca foi a Jerusalém, se você quiser ir um dia, fala comigo que eu tenho uma agência de viagem para te levar lá, tá? Eu, aliás, estou querendo montar uma caravana para os crentes. Eu estou pensando nisso aí. Baixo custo, baixa renda para os crentes ir. Mas isso é outro assunto. Se você nunca foi a Jerusalém, você pode saber que nesse dia tu vai. Você, pastor, em vida eu nunca pude ir, mas olha, eu falo assim, ó, no dia que Jesus terminar as bodas e descer para livrar Israel, tu vai estar lá. Imagina lá. Então, o anticristo se achando assim, no monte, aí nós vai Jesus, vai, Jesus, arrebenta com ele. A Bíblia diz que ele será desfeito com um sopro. Não vai ter nem briga, não vai ter luta, é sopro. E ele vai se desfazer. E é muito interessante que a Bíblia diz que nesses dias o monte vai se fender. E eu vi um vídeo um dia desses de uma moça chamada Lili, não sei se é de Israel com a Lili, você já viu isso, sabe? Coloca lá o vídeo que ela colocou recentemente, ela mostrando que o Monte das Oliveiras está apresentando um monte de fissuras. Tem um vídeo dela dessa semana ali. Ela está dizendo que o monte começou, está preocupando as autoridades porque ele está apresentando várias fissuras. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando, olha, o recado está dado, o aviso está aí. Não dá para brincar de ser crente, Jesus está às portas. Eu não estou marcando data para nada, pelo amor de Deus, não é isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. O que eu estou querendo dizer para os irmãos de forma categórica é que Jesus está às portas. Quando o Senhor Jesus descer com a igreja que vencer o anticristo, derrotar o anticristo, será implementado na terra um reino de 1000 anos, em que Jesus será rei. Aí é muito interessante que aí, vamos dizer assim, o estado natural da terra será restaurado. Aquilo que os nossos pais estragaram pelo pecado, será restaurado por Jesus com poder e grande glória. É isso que Shimon de Jeová não entende, que Isaías 45, por exemplo, ele começa a dizer que nesse dia, foi no domingo passado aqui na igreja, que quando Jesus vier restaurar a natureza, o boi vai comer palha junto com o leão. Você fala, não, mas leão comer palha? O leão só mata os outros animais por causa do pecado humano. É por isso. É só por conta disso. É só por conta disso que o urso persegue os outros animais. É só por conta disso. Quando Jesus reinar, todo o estado natural da terra será restaurado. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Só para nós entendermos a profundidade que é termos sido feitos do pó da terra. Ou seja, isso nos dá o direito e o poder de interagir com a terra. E é muito interessante que quando a Bíblia diz que Deus nos fez alma vivente, significa que uma parte nossa, nosso corpo, nossos membros, eles têm o poder de interagir com essa terra. Mas há em nós uma concessão, e é muito interessante que nós somos corpo e alma para interagir com a terra. Mas há em nós uma terceira parte, que é o Espírito, que isso nos conecta com Deus. Ora, nós somos corpo, alma e Espírito. O nosso Espírito se comunica com Deus, e a
coisa maravilhosa, Deus fez de nós o elo de conexão dele, que é um ser extraordinário, com a terra. Deus escolheu interagir e operar na terra por intermédio de nós. Por isso que Deus não mandou anjo para evangelizar. Ele falou assim: meu filho, eu coloquei o Espírito em você, através do meu Espírito você se conecta comigo, e depois você vai usar aquilo que o Espírito colocar na sua alma e na sua mão para você fazer na terra. Louvado seja Deus. Irmãos, é aí que está o segredo da coisa. Se nós verdadeiramente estamos conectados em Deus, a nossa alma e o nosso corpo vai trabalhar na terra para atender as demandas desse Deus. Logo, quem verdadeiramente está conectado com Deus tem prazer em fazer a obra de Deus nessa terra, porque é uma conexão natural. Nós não somos, irmãos, veja bem, nós temos uma parte que nos conecta aqui, mas nós temos uma parte nossa que nos conecta ao céu, por enquanto. Porque quando nós formos arrebatados, nós teremos o nosso corpo glorificado. Aí, a partir daí, nós não teremos mais a capacidade de interagir com as coisas terrenas. Nós teremos, olha o que você vai virar. Quem está entendendo aí? Vocês estão entendendo, né? Amém. Quando nós formos glorificados, nós não teremos mais essa capacidide de interagir. Ou seja, não vai precisar mais. Até porque não vai precisar mais, vamos estar no céu. Nós vamos estar no céu, não precisa mais. Olha como é que Deus montou um sistema incrível. Por que quando nós somos glorificados, nós vamos perder essa capacidade de interagir na terra? Porque tu vai estar na terra mais, ó. Porque tu vai estar no céu. E logo esse corpo glorificado novo que nós vamos ter, transformados, ele será totalmente preparado para interagir, não mais com as coisas desse mundo, mas nós estaremos preparados para uma interação permanente com as coisas do céu. Apocalipse 2,17, lê para mim, por favor, pode ler. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Meu Deus do céu! O maná escondido. O maná escondido no céu. Vem cá. Eu vou lhe dar de comer um negócio que tu nunca viu ainda. Rapaz, isso vai ser bom demais. Não pede isso não. Eu estou falando, gente do céu, olha, assim, são tantas as promessas que cercam a vida do crente, que ele deveria valorizar isso, e se você entender verdadeiramente isso, você vai dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque eu quero comer desse maná escondido. Eu quero ver esse novo nome que ninguém sabe qual é. Você já imaginou como é que nós vamos interagir lá, Paulinho? Deixa eu ver. Caraca, que da hora. Eita, que da hora o novo nome, ó. Continua meu novo nome. Rapaz, é melhor que não devia. Não devia, era mais ou menos. Rapaz, mas esse aí que tu recebeu. Vai ser uma coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa é essa capacidade que nós temos de ter Deus no nosso coração. Porque o Espírito na vida do crente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é outra coisa que eu já vi gente dizer aqui. Um pregador de fora veio aqui, não vou nem falar quem é, mas ele soltou essa apela assim, meio que. Ele falou assim que o Espírito que está em nós é um pedaço de Deus em nós. Não é não. Não é não. Mas passou batido. O Espírito de Deus em nós não é um pedaço de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas o Espírito do Senhor em nós, o Espírito que nós temos, é uma concessão. Vou dar um exemplo para vocês. Rodovia Anhanguera. A rodovia, ela pertence ao Estado. Ela pertence ao Estado de São Paulo, por exemplo. Mas o Estado de São Paulo concede que uma empresa cuide da rodovia e cobre pedágio por ela. Ok? Deu para entender isso, né? O Espírito em nós é uma concessão que Deus nos dá para interagir com Ele. Ele vai assim: você agora, eu vou te dar uma autorização para você entrar em comunhão comigo, porque eu gosto de você, eu tenho algo para fazer através da sua vida. Então, irmãos, aí nós entramos num ponto muito importante. Por quê?
é interessante nós entendermos que Deus, quando nos dotou dessa formação, corpo, alma e espírito, aí nós entramos aqui, a obra inicial do espírito, né? A obra inicial do espírito, consciência e fé. Veja bem, isso é uma coisa muito interessante, que quando o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito humano, nós passamos a ter consciência, né? Nós passamos a entender algumas coisas. Dentro de nós sempre há uma centelha que aponta para o Criador. Se qualquer ser humano, através do contato do Espírito de Deus com o Espírito humano, a pessoa começa a entender que existe um Criador. Se você chegar numa tribo isolada de qualquer lugar do planeta, eles adoram alguma coisa, porque há dentro do Espírito humano a necessidade de adorar. Ou seja, nós passamos a conhecer, e às vezes é aquilo que eu disse, pela natureza. Eu até trouxe aqui um trecho de um livro que eu estava com muito temor de ler, porque é um livro de tradições judaicas, né? História dos Hebreus. Eu não pregaria isso no grupo, não tem nada de errado, não tem nada de errado aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que a tradição judaica fala dessa